Ai, ai. Então, gente, sexto teórico, Howard Gardner, tá? Eu vou fechar aqui a minha câmera para poder facilitar, ficar melhor. Não, não comer tanto a conexão. Gente, esse é o nosso último teórico da psicologia que estudaremos dessa disciplina. A partir do nosso próximo encontro, a gente vai mudar o foco. Mas ele fecha, eu acho que ele fecha muito bem o que a gente sabe sobre aprendizado, sobre conhecimento. Howard Gardner, de todos, e aí eu chequei isso hoje de manhã, ele é o único que ainda está vivo, tá? Eu costumo dizer isso, que uma vez uma professora de um cursinho falou assim, porque Jorge Amado não está vivo. No outro dia, Jorge Amado morreu. Então, até hoje, Howard Gardner ainda é o único dos que nós estudamos que ele está vivo. Já um velhinho, senhor de idade, já é muito idoso, porém, prestou uma contribuição imensa, e ele, mais do que tudo, ele conseguiu, como é que eu posso dizer, ver o resultado da sua teoria. Vygotsky, por exemplo, não conseguiu, tá? Mas Gardner, ele conseguiu, como é que eu posso dizer assim, ver a fama, surfar na fama da teoria dele. Ele se tornou uma pessoa famosa. Eu tenho 2 livros dele aqui que eu uso como base para montar essa aula. E o primeiro livro ele explica as teorias, e no segundo livro já é reformulado. Uma teoria reformulada é quando ele tem esse feedback das pessoas. E ele conta no livro que de um dia, de uma hora para outra, ele virou celebridade nos Estados Unidos. Tá? Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Por hora, a gente tem que iniciar entendendo o seguinte, gente. O que é inteligência? Né? Que o texto fala em inteligências múltiplas. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que nos permite adaptar, realizar, resolver problemas, interpretar futuros estímulos para modificar comportamentos, acumular conhecimentos ou mesmo responder a itens de um teste de inteligência. Quando o cientista pesquisa, analisa a inteligência de um rato, de um chimpanzé, de um, sei lá, de um polvo, de um cachorro, ele faz uma série de testes para quantificar a inteligência daquele animal, daquele ser vivo. E ele pode dizer que um polvo tem uma inteligência semelhante a um cachorro. Ele pode dizer por exemplo, que o peru, que é uma das aves menos inteligentes que existem, ele pode quantificar, medir essa inteligência, tá? Então, ao longo da história, nós tivemos várias teorias da inteligência, algumas delas que foram derrubadas. A gente sabe que hoje são ciências falsas, pseudociências, entre elas, a mais conhecida, assim, é a frenologia. Quem assistiu o filme Django Livre, com o personagem Leonardo DiCaprio, ele explica a ideia da frenologia, que era muito comum no século XIX, a ideia de que era racista, né? Então a ideia de que existia no crânio das pessoas negras um tipo de ranhura, como é que eu posso dizer? Que determinava a inteligência das pessoas. Então era uma pseudociência, ciência falsa, não tem comprovação nenhuma, foi derrubada algum tempo depois, tá? Temos teoria G, que é a teoria de fator genético, ou seja, as pessoas nascem com a inteligência nata, ela é inata. E temos também, acho que vocês já ouviram muito falar disso, que é o teste de QI, que é o teste de quociente de inteligência, que é feito. Se já na internet agora digita aí teste de QI, vai aparecer um monte de teste de QI. E o que seria esse teste de quociente de inteligência? Tá? O conceito de QI foi introduzido por Stern, mas o teste que nos permite medi-los foi apresentado por Binet. E é o resultado da multiplicação por 100 do quociente obtido pela divisão da idade mental pela idade cronológica. Então, sempre quando você faz um teste de QI, ele pede sua idade. Você coloca lá 25 anos, 20 anos, 30 anos, tal. E aí você faz uma série de perguntas, você vai responder uma série de perguntas, de questões de lógica, e ao final é feita uma conta, né, em que tem uma pontuação. Então, por exemplo, existe a classificação de Lewis Terman em relação a essa classificação. Acho que todo mundo que já fez aparece lá um número. Quando é de 121 a 130, a pessoa é considerada de superdotação, superdotada, o famoso superdotado. 110 a 120 é uma inteligência acima da média. 90 a 109 seria inteligência normal ou inteligência típica, na média. 80 ou 89 eles chamam de embotamento, que é a pessoa com inteligência abaixo da média. 70 a 79 é o limítrofe.
50 a 69, uma pessoa com raciocínio lento, e 20 a 49, raciocínio muito abaixo da média, tá? Então, esse teste de inteligência, esse teste de quociente de inteligência, também era utilizado para você dividir as pessoas. Ah, fulano, é muito comum vocês observarem na notícias mesmo. Criança de 10 anos tem inteligência igual a de Einstein. Na verdade, ela não tem. Porque Einstein tinha 140, um exemplo. E ela tem 140 também. Não significa dizer que ela tem inteligência de Einstein. É que para a idade dela, ela está bem acima. Para a idade. Provavelmente, quando ela chegasse na idade de Einstein, a inteligência dela estaria dentro da normalidade, que eles consideram como média. Tá? Então, isso varia muito. Ok? E aí, qual é a principal crítica a um teste de QI, que é o que também que Gardner se baseia? O teste de QI, ele não mede a maioria dos tipos de capacidades humanas. O teste de QI ele vai avaliar lógica, raciocínio lógico. Tá? Nem todas as pessoas têm a obrigação, nem dominam, nem são... tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Facilidade em raciocínio lógico. Então, o teste de QI não mede o talento musical das pessoas, não mede a questão do talento artístico, a estabilidade emocional, a coordenação motora, né, a coordenação física, o nível espiritual. Então, ele mede as habilidades lógico-matemáticas e, em alguns casos, em alguns testes, a habilidade linguística. Tá? Em geral, a questão do teste de QI é tratada dessa forma. Algum de vocês já fez teste de QI? Não precisa dizer quanto tirou, não. Eu só estou perguntando se alguém já fez, tá? Não precisa dizer qual foi o valor. Eu já, mas eu não me lembro quanto foi, não. Eu nunca fiz. Professor, eu nunca fiz, mas esse teste ele é amplamente difundido, especialmente na cultura americana. Quando você visita um site, sei lá, comentários de uma publicação que tem relação com esse tema, você vai ver os comentários tem sempre QI no meio. Ah, se o QI é baixo, se o QI é alto, tá ligado? Isso. Exatamente. Você entrou no ponto. É esse ambiente universitário em que Howard Gardner se insere. Então, a ideia da ciência que eu falei para vocês desde o início, pessoal, surge de um problema. Gardner, ele é professor, ele foi professor da Universidade de Harvard, tá? Ele é departamento de psicologia. Então, ele percebeu essa situação. Muita gente talentosa, muita gente boa que poder contribuir para a ciência, muitas vezes era barrado na universidade, na entrada, na porta da universidade, por conta que não tinha um bom raciocínio lógico ou linguístico, ok? E aí a gente entra no nosso detalhe. Ele criticava tanto os testes de QI quanto o SAT, que seria o Enem de lá, o Enem. Eles fazem a prova também, tem uma pontuação, e depois, a partir dessa prova, eles vão mandando cartas para as universidades aceitam. Tal. Então, cada universidade, ela tem, como se fosse o Enem mesmo, tem uma nota. Então, para entrar em Harvard, tem que ter X, no mínimo X pontos. Tá? Em outra universidade, já é outra pontuação. Então, isso depende muito. E ele criticava, percebia esse problema. Ora, eu tenho uma pessoa muito talentosa numa área, um grande orador, uma pessoa que gosta muito de música, um grande dançarino, mas que ele perdia na prova. Ele simplesmente perdia na prova escrita. Porque não tinha esse domínio raciocínio lógico, tá? Então ele começa a estudar, e ele passa boa parte da vida dele com o grupo de pesquisa dele em Harvard, estudando, e ele cria, nos anos 80, início dos anos 80, a teoria das inteligências múltiplas, ou as inteligências múltiplas de Gardner. Tá? Inicialmente, ele cria 7 inteligências, ele descreve, não é que ele cria, desculpa, ele cria a teoria, mas ele descreve 7 inteligências, e com o tempo, essas inteligências vão sendo ampliadas, as possibilidades são sendo ampliadas. Lembrando que, como eu falei, ele está vivo, então a teoria dele, muitos autores se debruçaram, muita gente estudou, dialogou com ele pôde rever muito da teoria dele, ele pôde analisar. Isso foi para ele, foi por um lado muito bom, por outro lado, como ele mesmo disse, as pessoas perguntavam, vem cá, como é que eu posso usar isso aqui na minha empresa? Ele falava, não sei. Como é que eu posso usar isso aqui na minha escola? Ele, não sei. Como é que eu posso usar? Então, assim, ele criou a teoria, só que ele não tem todas as respostas de tudo. Então, ao mesmo tempo, ele do dia para a noite, ele foi para shows, para
para shows que eu digo para televisão mesmo, tá? Para entrevistas, programa de televisão. E ficou famoso, as pessoas ligavam, perguntavam, então ele aproveitou muito dessa fama em vida, né? Pôde aproveitar isso. E ao mesmo tempo agiu, foi interessante para ele poder rever também a sua teoria. Tem eu estou pegando duas notícias aqui, gente, bem interessantes, que fala sobre o seguinte, basicamente estão tratando a mesma coisa. A BBC News fala geração digital. Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior dos pais? E a GQ fala testes de QI apontam que as novas gerações são menos inteligentes que seus pais. Esse neurocientista francês, ele traz a questão dos dispositivos digitais, o fato da gente estar escrevendo, em vez de você, com acento, bota o VC, diminuindo a nossa linguagem, diminuindo a capacidade de escrever. Por exemplo, as pessoas antigamente conseguiam escrever uma página, 2 páginas. Hoje em dia você pede para escrever meia página, é um sofrimento, uma dificuldade, porque a tendência é querer escrever menos, o domínio da linguística é menor. Eu concordo com tudo isso. Porém, quando ele se baseia no QI, coeficiente de inteligência, isso também já gera um problema. Porque é medido com os pais. Porém, a gente tem que entender o seguinte: a geração mudou. Eu estou fazendo uma análise minha, tá, gente? Se vocês discordarem também, eu quero ouvir vocês. Mas mudou a geração, mudou, a tecnologia mudou a maneira que as pessoas se expressam. Há muito tempo atrás, eu tinha que decorar na cabeça o número do telefone de meu irmão, de minha mãe, de meu pai, enfim, eu tinha que decorar. Hoje em dia, com o celular, você não precisa nem, você salvou no celular, você não precisa nem digitar mais o número, já está salvo até falar o nome dele, fala o nome que o celular vai lá e tecla. Então, a maneira que nós nos relacionamos com o nosso cérebro, que o nosso cérebro interage com o mundo, tá? Na maneira que o nosso cérebro se relaciona com o mundo, mudou. Então, é óbvio que teve alterações. Isso não significa dizer, na minha opinião, que as pessoas hoje, os jovens de hoje, são menos inteligentes que os jovens antigamente. Não acho isso. Eu acho que a quantidade de informações é muito grande, eles têm muito mais acesso à informação, e aí acaba ficando mais disperso. Então, antes a pessoa tinha 2, 3 livros para ler, eles liam os 2, 3 livros. Hoje você tem acesso a milhares de livros e acaba que ninguém consegue parar, focar no que quer ler. Então, acho que mudou muito o foco das coisas, tá? Alguém concorda comigo ou discorda de mim? Eu concordo, professor. Antigamente eu lembro que eu decorava os números de telefones celulares das pessoas mais próximas e hoje em dia eu sei malmente o meu, do meu pai e minha mãe só. Porque não é uma necessidade. Se fosse uma necessidade, você estaria decorando, não é isso? Sim, Acho que é nesse sentido. As necessidades mudaram. As necessidades humanas mudaram. Antes, uma pessoa que escrevia um TCC, uma dissertação, numa máquina de escrever, ela tinha que pensar totalmente na página inteira. Se ela errasse uma palavra, ela arrancava o papel todo, colocava de novo o papel novo e começava do início a digitar. Hoje, eu estou com o computador, eu errei aquela palavrinha, não, deixa eu tirar. Deletei, coloco outra. Não gostei, não, vou clicar em sinônimo, clico no botão direito, sinônimo, aí acho uma palavra melhor. Não, peraí, deixa eu procurar no Google. Você pode manipular totalmente a sua página, o seu texto, voltar, copia, botar no cor vermelha, depois eu mexo isso aqui, tá em vermelho, eu mexo depois. Colocar em negrito, então, você tem uma relação, isso não significa dizer que a qualidade melhorou, significa dizer que você tem mais ferramentas para poder produzir melhor. Então, a pessoa que demorava muito mais tempo para escrever uma dissertação, um TCC, uma carta, o que quer que seja, numa máquina de escrever, hoje com o computador é muito mais simples. Ele imprimiu, não gostou não, imprime outra. Então, a tecnologia facilitou nossa vida. Alguém mais? Professor, Oi. Eu acredito que a gente não somos mais burros, mas mais preguiçosos. É isso. Algumas partes do nosso cérebro acabaram não sendo mais exercidas, né? A gente não tem mais aquela exigência em algumas áreas. Isso também acontece. Quem foi que chamou também outra pessoa que falou? Eu falei, foi porque desconectou aqui. Tem Mariana e João, não é isso? Pode falar, João.
João? Pode falar. Aproveita o gancho. Tira para o ímpar vocês. Pronto, Mariana, eu vou pode falar. A gente pode trazer também a questão das tecnologias, né? De uso de computadores, de celulares e tantos conhecimentos que a gente tem hoje que antigamente a gente não tinha, né? E hoje, se a gente for medir, comparar uma criança hoje, né? Ela sabe mexer muito mais que um adulto, né? Então, como o senhor mesmo pontuou, que algumas coisas foram deixadas, né? Se a gente for levar o parâmetro de uma forma geral, aí não é injusto, né? Essa comparação. Exato, exatamente. Tem que ser mensurado de acordo a cada realidade, a cada tempo que o indivíduo vive, né? A quantidade de estímulos também, que às vezes os pais da gente não têm os estímulos, né? Que a gente tem hoje, não tem acesso a diversas situações que a gente também, que hoje é mais fácil para a gente. Então, acho que é bem injusto também essa comparação de você dizer que tem um QI superior, inferior, né? E eu acredito que a gente vai se adaptando muito bem. O ser humano ele vai nessa evolução, né? A cada tudo que é desenvolvido, tudo que é renovado, modificado, ele vai correr atrás, né? E ele vai se adaptando e vai melhorando naquela área, né? Especificamente naquela situação. Eu acho, de fato, concordo. Tem uma questão que eu acho que a gente vai passar, todo mundo vai passar por isso, se todo mundo tiver saúde, né? E espero que todos nós tenhamos. Um idoso com 70, 80 anos de idade, o mundo dele não existe mais. O mundo em que ele cresceu, né? Aí vem aquele saudosismo. Então, o mundo que ele já esfarelou pelo tempo. Então, hoje ele está num mundo que não é mais dele. Por isso que uma criança nasce hoje, já está envolvida com a internet, ela já sabe mexer, sabe usar, e o pai ainda fica se batendo numa tecnologia nova. Porque esse é o mundo. Provavelmente, esse bebê de hoje, essa criança de hoje, daqui a 70, 80 anos, também vai estar numa situação que não é mais o mundo dele. E aí minha crítica também quando se fala em quociente de inteligência, eu não acredito que quociente de inteligência significa dizer que a pessoa tem mais ou menos inteligência. Para mim é um número que avaliou um aspecto, entende? Mas enfim, João, pode falar. Não, o que eu ia falar, Maria, era nessa mesma linha de pensamento que Mariana trouxe, né? Inclusive trouxe muito bem, e aí eu nem tenho mais o que falar sobre, eu só acrescentaria, né, naquela colocação que o senhor colocou na questão de dispersar a atenção, né? Eu acho que os meios eletrônicos, como Mariana trouxe, principalmente jogos, séries e filmes, isso tem sido um fator crucial, né? Onde tira a atenção do jovem, onde a pessoa fala, eu vou jogar aqui a preferir fazer tal coisa, né? Ou assistir uma série do que fazer tal coisa. Então, eu acho que esses meios também, eu não sei se os principais, mas, enfim, é um fator muito forte para os jovens eles dispersarem essa atenção, né, e focar mais em um conteúdo, digamos assim, por exemplo, de jogos, ou assistir filmes e séries e tudo mais. Minha mãe mesmo, né? Minha mãe e meus tios falam que é perder, fica jogando, não aprende nada, não sei o que, não sei o que. Só que aí eu tenho um primo também que é viciado, né? E aí recentemente ele trouxe uma matéria para meu tio, né? Para minha mãe é um pouco leiga para essas coisas, mas meu tio ele tem um pouco de entendimento. Só que ele ainda achava que isso não dava nada, não tinha futuro. E aí ele trouxe uma matéria, se não me engano, acho que de uns 3 jovens, né? Que conseguiram várias bolsas nas universidades dos Estados Unidos por conta dos gamers, né? Então a gente vê que não é uma perca de tempo, né? É um aprendizado, porém, em outra área. Né? E só para finalizar, eu também concordo com o que o senhor colocou sobre essa questão do QI. Né? Eu não acho que esse teste ele vá definir quem é o nível de inteligência de tal pessoa, ou que eu sou mais inteligente do que tal pessoa, ou que tal pessoa é mais inteligente do que eu discordo muito disso. É aquela coisa, qualquer vício é ruim, qualquer vício, qualquer vício. Se você beber água demais, você pode morrer intoxicado por água. Qualquer vício, qualquer coisa em excesso é ruim. O jogar videogame, jogar um jogo, por si só não é ruim, tá? Você aprende muito, desenvolve muito, várias capacidades, inclusive capacidades cognitivas jogando. Eu jogo desde que eu me entendo por gente. Eu sou da época do Atari. Pesquisa aí no Google, viu, gente, o que é Atari. Então, de um botão, um manche e foi. Passei por tudo que poder Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Passei por todo, até hoje. Eu só não tenho mais tempo.
Mas até hoje eu jogo de vez em nunca, quando tem um tempinho. É porque, infelizmente, o mundo real, né? A gente acaba não tendo mais tempo para isso. Mas meu filho, por exemplo, ele joga, eu controlo o tempo dele. O tempo, ó, jogar da hora, tá hora. Mas ele joga, eu às vezes jogo com ele, quando eu tenho um tempo também. Eu sou da época também que meu pai dizia, esse videogame vai queimar a televisão. Ó, a visão que se tinha, mas eu entendo o lado dele. Não é... A infância dele não existia isso, era peão, era pipa, tá? Então, assim, a questão do jogar, você aprende inglês jogando, você aprende uso. Muita coisa que eu aprendi de inglês foi também sabendo onde é que utilizava certas palavras, em que contexto. Você aprende lógica, uma série de situações que a gente acaba desenvolvendo também. Inclusive, tem alguns estudos que cirurgiões, jogos que utilizam muito manche, as pessoas acabam sendo melhores cirurgiões por conta das mãos, do desenvolvimento mesmo dos dedos, de rapidamente conseguir manipular, né, um controle, por exemplo. Então, assim, existe, a própria UNEB tem um curso de desenvolvimento de games, um curso de graduação mesmo em Salvador, acho que chega a mostrar para vocês no curso, na disciplina passada, mas é aquela coisa, QI, o coeficiente de inteligência, ele atua apenas na questão lógico-matemática, né? Os testes, vocês podem procurar na internet aí, teste de QI, e vai aparecer, pedir para responder coisas de geometria, coisas lógicas, é bem nisso. Algumas pessoas vão dar certo, outras não, é da vida, tá? Então, gente, olha só. Parem o que estão fazendo, ouçam apenas a minha voz. Quando a gente fala de Vygotsky, eu vou falar de ZDP, ZDR, tá? Quando vai falar de Piaget, vou falar de um professor que ele vai desequilibrar o aluno, tá? Ele é um facilitador. Quando eu vou falar de inteligências múltiplas de Gardner, eu tenho alguns postulados extremamente importantes para a gente entender como é que funcionam essas inteligências, tá bom? Algumas são até polêmicas, outras nem tanto. Algumas vão fazer vocês pensarem um pouco mais sobre a vida e, ao mesmo tempo, se sentirem melhor sobre si mesmo, tá? Pelo menos, geralmente, quando eu faço essa aula, as pessoas geralmente se sentem até melhor sobre si mesmo e tudo, porque a gente é muito julgado, né? Enquanto jovem, para procurar... Logo tem que escolher uma profissão muito cedo, então a gente é julgado demais nessa vida. Então, vamos lá. O cérebro do ser humano possui vários tipos de inteligência, ok? Então, todos nós temos essas inteligências. As que eu vou citar uma por uma, tá bom? Mas todos nós temos. Porém, a maioria das pessoas possui uma ou duas desenvolvidas, ok? Então, tem uma ou duas que a gente se dá melhor, que a gente já tem mais facilidade. Essa relação entre duas inteligências vai criando muito do nosso aprendizado, muito dos nossos interesses para estudo, interesse para a vida, interesse para tudo, ok? Existem casos raríssimos de pessoas extremamente geniais que possuem diversas inteligências desenvolvidas. E o Gardner utiliza o exemplo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era pintor, era escultor, ele atribui-se a ele a invenção do helicóptero, ele estudou anatomia, ele tem desenhos de anatomia. Assim, era um cara acima, né? Para sua época já era, para hoje é absurdo, para a época dele, enfim. Então, mas assim, é um exemplo raríssimo, tá? É fora da curva mesmo. E aí, o que é que Gardner vem trazer? Os estímulos e o ambiente social são importantes no desenvolvimento de determinada inteligência. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce com inteligência musical, então a criança, poxa, tem a facilidade para aprender instrumento, mas o pai não dá a ele um teclado, um violão, um cavaquinho, ele não mora num ambiente, numa casa que as pessoas gostam de ouvir música, todo mundo junto, não mora num ambiente musical, ele não tem na escola, ele não tem o ambiente para desenvolver aquela inteligência, ela não vai ser desenvolvida, tá? Então, escola, família, condições financeiras, região onde mora, se não oferece estímulos para o desenvolvimento das capacidades musicais, dificilmente esse indivíduo será um músico. Tem pessoas que não têm inteligência musical tão desenvolvida,
Mas do pai da guitarra, da violão, da bateria, da teclado, bota na escola de música, fica 2 anos, 3 anos, 10 anos lá e ainda toca. Ainda sai tocando bem. Teimosia ali, teimoso, consegue, tá? Então, o que é que Gardner veio dizer? A gente pode sim trabalhar essas inteligências, a gente pode, e agora, claro que eu vou ter mais facilidade, e a facilidade é o interesse. Eu vou achar uma coisa, pô, isso aqui é legal para mim. E tem gente que vai dizer, poxa, é tão chato. O interesse também é nato, e querer, crianças que ouvem o som e já começam a achar interessante a batida. Tem crianças que não se interessam. Tem crianças que gostam de joguinho, de montar, joguinho lógico, outros que não se interessam. Então, a depender de que inteligência você desenvolve, você faz toda essa relação de aprendizado. Isso vai costurar, inclusive, sua profissão, tudo que se relaciona depois, tá? O detalhe extremamente importante, pessoal. Para Gardner, essas inteligências são equivalentes em importância. Ou seja, não existe uma mais importante que a outra. Se eu chamo de gênio ou de inteligente uma pessoa com uma tipo de inteligência, eu tenho que chamar a outra também com outra inteligência. Se eu chamo ela de dom, eu tenho que chamar todas de dom. Ele fala isso no livro. Chame todas de dom, chame todas de inteligência, chame todas de talento, mas chame iguais. Não diga que um é talento, outro é dom, outro é inteligência. Não, todas tem que usar a mesma, tem que usar o mesmo conceito, a mesma nomenclatura. Ou é talento, ou é inteligência, ou é dom, tá? E elas não podem ser quantificadas, elas não podem ser medidas. Oi? Oi? Eu não sei se você ouviu a reportagem daquele menino de 8 anos que entrou no ranking das pessoas mais inteligentes do mundo, aqui do Brasil. Que eu li uma reportagem sobre ele que durante a infância ele não desenvolveu a fala rapidamente, né? E só foram perceber com 5 anos, Sim. que quando foi fazer uma apresentação do Dia das Mães, que ele cantou 5 músicas dos Beatles. Rapidamente ele decorou, começou a cantar e começaram a perceber que ele tinha um QI muito alto. Eu não sei se vocês viram essa reportagem. Não cheguei a ver, não. Não cheguei a ver, não. Mas avaliaram por QI? Porque o QI não avalia a questão de inteligência musical. Foi QI que se baseou? Mas quando foi perceber que ele tinha, mas ele começou a mexer em coisas operacionais e começaram a descobrir que ele era muito inteligente. Entendi. E isso acontece mesmo. E aí, gente, a importância que Gardner traz, pegando sua fala, é da escola. Eu costumo dizer, e aí eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a escola, principalmente a escola brasileira, mas qualquer escola no mundo, infelizmente, a regular é assim. Ela é muito o mito de Procrusto. O que é o mito de Procrusto? É um mito grego de um bandido que ele ficava na entrada de um vilarejo, numa estrada, e as pessoas que passavam, ele raptava essas pessoas e colocava para deitar na cama dele. Se a cama fosse muito pequena para a pessoa, ele cortava um pedaço da pessoa, um pedaço da perna, por exemplo. Se a cama fosse muito grande, ele esticava a pessoa até caber exatamente. Então, eu uso essa alegoria desse mito para explicar a escola. Quando você é muito... Não fica quieto, deixa seus coleguinhas, deixa eu terminar, fica quietinho, deixa ele fazer. Quando você está muito precisando de ajuda, a turma toda passou, porque você perdeu. Então, assim, a escola não é adaptada nem tanto para a pessoa que tem dificuldades, que tem muitas pessoas com dificuldades. Eu não estou falando de deficiência, estou falando de dificuldades, seja qualquer. E não está adaptada para aquele aluno com uma superdotação. Aquele aluno que está acima, está à frente. A professora traz... Eu não estou culpando a professora, estou culpando o sistema educacional como um todo. Então, traz a escola, traz a atividade, e atividade igual para todo mundo. Aí o aluno termina em 1 minuto, ele fica agoniado, porque não tem mais nada, ele quer levantar, ele quer correr, ele vai para lá, vai para cá, perturba um, perturba outro, que menino danado, isso e aquilo. Então, muitas vezes a escola não está preparada para entender essas inteligências, entender esses alunos que estão fora da curva. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Ô, professor. Oi. Pegando só o gancho dessa colocação do senhor, aí que entra a importância do mediador, né? Quando a gente comentou sobre a diferença que o professor faz quando trata de uma forma mais cuidadosa, com um olhar mais, sabe, para fazer de fato aprender e sair meio desse mundo monótono que é o sistema educacional do país. Sim, exato. É porque eu volto e digo, professor não é bico.
Professor é uma profissão importante, a mais importante de qualquer sociedade. Professor não é qualquer coisinha. Professor não pode ganhar qualquer coisa. Professor não é... Então, assim, eu advogo a vida toda e vou advogar a vida toda. Professor é uma profissão extremamente importante. Toda sociedade que valoriza um professor, essa sociedade, ela tem altos ganhos na sua própria comunidade, do seu país. Se a gente não valoriza professor, a tendência é o país ir para o buraco. Tá? O país virar um inferno para se viver, um inferno para se morar. Bom? Mas continuemos. Gente, olha só, vamos lá. No primeiro livro de Gardner, ele apresentou 7 inteligências. São as inteligências mais clássicas, tá? Isso aparece no primeiro livro dele. No segundo livro, um conceito reformulado, ele adiciona mais 2, ok? Porém, hoje, você vai ter tanta gente, até livro de autoajuda está ensinando 200 inteligências diferentes, tá bom? Até porque é difícil você saber quando começa uma e quando termina a outra. Mas, basicamente, vamos pegar o conceito clássico de Gardner, tá? O Gardner juntou em caixinhas essas inteligências para tentar, mais ou menos, a gente compreender como é que funciona. Lembrando sempre, nenhuma é mais importante que a outra. Primeiro, o postulado de Gardner, nenhuma é mais importante. E, geralmente, nós desenvolvemos 2. Uma ou 2, tá bom? Geralmente 2, e elas trabalham em conjunto. Elas sempre vão estar trabalhando em conjunto. Isso aqui faz com que a gente tenha interesses diversos, interesses variados e aprendizados variados, ok? Eu vou explicar uma por uma. Então, só para rapidamente. Inteligência lógico-matemática, linguística, corporal sinestésica, musical, visual espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencialista. Uma por uma, para a gente entender. A primeira de todas é a que ele já coloca, que é a que o teste, o coeficiente de inteligência avalia, que é a lógico-matemática. Essa é a mais comum, é a que é mais valorizada. Quando fala que o aluno é um gênio, porque sabe fazer conta em matemática, sabe fazer bem, questão lógica. Então, logo quando detecta a ideia do inteligente, do gênio clássico é isso. É o menino que sabe fazer conta, a menina que sabe fazer conta, que resolve problemas, né? É nesse sentido. Então, voltada para conclusões baseadas em dados numéricos, de dedução lógica e na resolução de problemas abstratos. Então, matemáticos, profissionais de exatas, peritos, investigadores. Então, esses profissionais, essas pessoas que têm facilidade em resolver sequência. Tem gente que pega uma conta, eu odeio, tem gente que pega uma conta lá de matemática pequenininha, uma fórmula, e abre, e a conta abre imensa, tá? E fica numa alegria, aquela conta abre. E aí depois vai fazendo, vai preenchendo o quadro todo, o final x igual a 3, chega a dar aquela... morde a língua, sabe? Eu não gosto. Então, eu acho que alguns de vocês até gostam, mas minha matemática é somar, diminuir, dividir e multiplicar. Eu vou mostrar agora como é o nosso último, vou tentar apresentar vou tentar apresentar um pequeno vídeo para vocês, para deixar a aula mais interessante. Cada uma das inteligências, claro, viu, gente? Os vídeos que eu separei para vocês aqui são vídeos, tipo, exagerando, tá? Só para vocês terem uma ideia, na verdade, como se essas inteligências meio que exagerando um pouco. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro vídeo, inteligência lógico-matemática. E a família de Jennifer Wilson. Encontre Rachel. Tá, claro, mas que engano! Rosa! Vamos continuar o trabalho. Conseguiram ouvir aí? Legal? O áudio? Para mim, bem tranquilo. Sim. Beleza. Para mim também. Claro que é um exagero, né, gente? Só para poder... Mas a pessoa consegue fazer relações lógicas, tá? Que muitas vezes não é tão simples, tá? Então, é só um exagero. Todo mundo consegue fazer uma ou outra relação lógica, mas tem pessoas que, de fato, têm mais interesse, enfim. Primeiro, essa é a primeira inteligência. Segunda inteligência, pessoal. Opa, o slide não está passando, o que é que houve? Vamos lá. Aí. Segunda inteligência, inteligência linguística. Ok? Capacidade elevada de utilizar a língua para comunicação e expressão. Poetas, escritores, letristas, roteiristas,
Então, você, às vezes, lê um poema, lê um conto, lê um romance, você vê o autor colocar palavras certas e, poxa, que massa, sabe? Ou uma letra, aquele pessoal que faz letra de música, colocar, por exemplo, quando o Nando Reis fala assim, dançam as ilhas sobre o mar, sua cartilha tem um ar de que cor, dançam as ilhas sobre o mar. Na verdade, quando você olha para o mar, a ilha tá parada e o mar tá batendo, mas se você pega e olha só para o mar parado, é como se a ilha estivesse dançando. Ele inverte a lógica através da palavra. Então, roteirista de filme, aqueles diálogos, quem conhece os filmes de Quentin Tarantino, os diálogos, como é feito, quem já leu Shakespeare, a maneira que Shakespeare trabalha os diálogos também nas peças, Machado de Assis, né? Tem um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele não escreve nada, ele só escreve uma linha, um capítulo, não tinha o que escrever aqui, ele passa, assim, só Machado de Assis para ter essa moral de fazer isso. Então, pessoas que conseguem dominar a língua para se comunicar, tá? Então, essa capacidade muito, muito, muito importante. Vou mostrar outro videozinho aqui. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Sobre o anterior, sobre esse? Estou passando, mas pode falar. Senão, eu vou abrir o vídeo aqui. Vamos lá. Então, sai. Vou ficar só nesse movimento de tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Vamos lá, mais um, viu? Mais um vídeo. Tá sem som. Eu não sei se é só para mim, mas tá sem som. Na hora de colocar, eu esqueci que toda hora tem que ficar ativando o som. Pera aí, pessoal. Desculpa, deixa eu voltar de novo. Quem é que nunca, né, ouviu uma letra de uma música? Quem é que nunca ouviu ou leu alguma coisa e não se emocionou, né? Por qualquer motivo. Então, essas pessoas têm a capacidade de escrever algo, né? Quando o Caetano Veloso fala assim, és um ser tão bonito quanto a cara do meu filho, tempo, 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 é um dos deuses mais lindos. Só depois que eu tive filho que essa música começou a fazer sentido para mim, e meio que quando eu ouço, eu já, né, causa impacto. Então, essa questão de usar a língua, usar a linguagem para poder se comunicar, né, para poder criar sensações, são pessoas que conseguem ter esse domínio. Vamos para o próximo. Toda hora que eu clico aqui, ele volta. Teoria corporal sinestésica. E aí, gente, começa um pouco a polêmica, que eu não acho polêmica nenhuma, mas grande capacidade de utilizar o corpo para se expressar em atividades artísticas e esportivas. Bailarinos, coreógrafos, atletas. E aí Gardner vai dizer que se você quer chamar Shakespeare de gênio, você vai chamar Neymar de gênio também. Se você quer dizer que Shakespeare tem um talento, Machado de Assis tem um talento, Neymar também tem um talento. Não há um mais importante que o outro. Não há uma inteligência melhor que a outra. Cada um tem sua inteligência. A pessoa pode ser um imbecil em outras áreas, mas ele tem uma inteligência, aquela. E quem assiste jogos de futebol, basquete, qualquer esporte, futebol principalmente, você percebe que ali tem jogadores que são extremamente talentosos no domínio do corpo, em driblar, e tem aquele jogador que está ali pro esforço, né? Que ele tá ali fazendo a parte dele, seguindo fazendo o trabalho dele, que não tem tanta habilidade, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais um videozinho aqui para exemplificar essa questão da inteligência. Ah, tem um aqui, bem legal. Da inteligência corporal. Vamos lá. Volta de novo para... É um vídeo até antigo, na verdade. Próximo, por favor. Ok, mais uma. Algum comentário, pessoal, enquanto eu vou trocando aqui os slides? Povo? Ele ganhou esse concurso, professor?
Eu não sei, eu não sei não. Mas que Mas a interpretação dele foi de muito, sabe, visceral, enfim, incrível. foi E muito. olha que eu não vi a original, viu? Agora eu vou ver a original com É, base na apresentação dele. Isso, a original acha no YouTube muitas interpretações, né? A Morte do Cisne é famoso do balé e tudo. Mas, assim, é uma inteligência. Quem vai dizer que isso não é inteligência? Quem é que pode ousar dizer que essa inteligência é menos importante do que uma inteligência lógico-matemática? Começaram a perceber, gente, quantas pessoas eram tidas, não, esse cara não é inteligente, não, e um bailarino desse nível, por exemplo, não que seja o caso dele, mas quantas pessoas têm inteligências das mais variadas, que muitas vezes suprimida, porque, não, mas ele não sabe, ele não tem, o teste dele foi baixo, ou ele não conseguiu a nota, tá? O nosso vestibular, o Enem, por exemplo, ele avalia as inteligências múltiplas? Claro que não. Avalia a capacidade que a gente tem de memorizar, né? Memorizar as coisas. Fazer uma outra interpretação, mas basicamente não tem essa avaliação das inteligências, tá? Vamos passar para o próximo. Alguém tem algum comentário? Professor? Oi. Não, eu tenho um comentário a fazer, só que, enfim, sensacional essa apresentação. Eu fico, assim, um pouco, eu não sei se revoltado seria a palavra, mas, enfim, por ver o que o país e a sociedade, na verdade, em si, faz, né, com esse tipo de arte, com esse tipo de apresentação, né, porque a gente sabe que, enfim, se a gente for pegar duas categorias e comparar, por exemplo, do futebol, não tem valorização nenhuma, né, e é algo que, na minha percepção, tinha que ter um olhar muito maior, para ter uma valorização muito maior, porque isso é realmente sensacional. É isso, é polêmico. Gardner toca numa ferida, numa situação polêmica, né? Diz assim, todos temos inteligências, cada um tem a sua, né? Cada um tem espaço. Vamos abrir o espaço para a gente poder, nesse mundo, viver com essas inteligências e poder explorar da melhor forma possível. Não só um tipo de inteligência, né? Vamos lá para o próximo, então. Toda hora volta. Para frente. Inteligência musical. Inteligência voltada para interpretação e produção de sons e ritmos através de instrumentos musicais ou da própria voz. Então, geralmente é visto em músicos e cantores, não pessoal que consegue ouvir. Tem pessoas que têm um chamado ouvido absoluto. O que é aquele ouvido absoluto? É que você, sei lá, uma panela cai no chão e ele diz qual é a nota que bateu. A panela bateu no chão, ele diz dó. Ou uma pessoa, sei lá, joga uma garrafa, joga uma garrafa para cima, cai no chão e quebra, a pessoa consegue saber. Então, interpretar aquele barulho fazer interpretação do barulho em um tipo específico de tom, de nota, de ritmo. Ok? Temos grandes gênios na história, vou mostrar também um trechinho de um filme ganhador de Oscars, anos 80, famosíssimo, se puder assistir, assistem um filme completo, chama-se Amadeus, que conta a história de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, que é aquilo do meio, que foi o que vocês ouviram enquanto estava esperando a começar a aula. Deixa eu botar aqui um trechinho. Um clássico dos clássicos, Amadeus. Quem puder depois assista ele completo, que vale a pena, tá? Conta um pouco a história de Mozart. Claro que é baseado numa peça, né? Tem ali o Maestro Salieri, né? Tido como invejoso e tudo. O rei tentando tocar um pouquinho e Mozart, né? Desde criança, desde a infância. Agora, claro, como o próprio rei coloca, ele desde a infância, o pai o levava, sabia que tinha talento, levava ele para se apresentar, ensinou muito desde o início, então ele pôde se desenvolver, tá bom? Então, é um exemplo aí, claro que exagerado de um talento musical, mas para a gente ter uma ideia sobre isso. Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa? Niet. Vamos lá. Vamos lá. Inteligência visual espacial. Habilidade na interpretação e organização de movimentos, distâncias, proporções, cores, texturas e posicionamento de objetos. Então, são arquitetos, escultores, desenhistas, pintores, fotógrafos, pessoas que conseguem captar, conseguem reproduzir o mundo
com as mãos ou com um objeto como tinta, pincel, ou até pegando captação numa luz. Tem pessoas que batem umas fotos absurdas, assim, conseguem observar, aproveitar o máximo que tem o espaço para poder tirar, para poder captar ali o mundo. Tá? Então, de novo, vamos lá mostrar outro exemplo aqui que eu deixei para vocês. Então é isso. Tem pessoas que conseguem fazer desenhos, esculturas, ou até um arquiteto mesmo que consegue achar um espaço micro ali, ele consegue fazer maravilhas, né? Desenhando uma casa, enfim. É uma inteligência também extremamente importante, inteligência visual e espacial. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, então. Estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Só para saber. Inteligência interpessoal. Eu fiz questão de botar esse cidadão aqui de propósito para explicar o seguinte, gente. Não é porque é inteligência que a pessoa pode ser algo para o bem. Você pode ser extremamente inteligente para fazer mal, fazer maldade, tá? Então, o que é inteligência interpessoal? Facilidade em estabelecer relacionamentos com outras pessoas. Costumam ser grandes oradores, ótimos líderes e atuam com facilidade em trabalhos em equipe. Então, são pessoas que conseguem influenciar outras, conseguem liderar outras pessoas. Então, políticos, então sempre tem aquele político que sobe num palanque, fala de forma fervorosa, né? E aí eu boto o exemplo de Hitler aí, que na situação que a Alemanha estava, ele consegue botar um país inteiro numa guerra absurda, consegue fazer todo tipo de absurdo. E o país foi com ele e tudo. É um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. Líderes religiosos, professores. Essa cena aqui da esquerda é parte do filme Júlio César, da peça de Shakespeare, Júlio César, em que Marco Antônio, aqui é a parte do discurso de Marco Antônio. Esse discurso é extremamente, muito famoso, porque é estudado, né, tem dissertações, teses sobre analisando só esse discurso de Marco Antônio, porque Júlio César é assassinado por Brutus e outras pessoas, né, alguns comparsas de Brutus, e ele tem que ir lá falar sobre Júlio César, ele vai ter que fazer a população ir de encontro, enfim, contra Brutus, sem poder falar mal de Brutus. É um discurso extremamente inteligente e que no filme ele é interpretado por Marlon Brando, acha no YouTube, fácil, Júlio César, acho que 57 o filme. Quem puder assista, quem também quiser, leiam Júlio César, peça de Shakespeare, que tem esse discurso de Marco Antônio. Então ele começa a elogiar Brutus. Sim, Brutus é um homem honrado, ele é um homem honrado. Só que ao mesmo tempo ele começa também a fazer com que a população se volte contra Brutus. Porque ele vai falar de César, de Júlio César, de tudo que Júlio César fez. Então, assim, é muito bem construído esse discurso. E mostra a capacidade que uma pessoa tem de manipular ou pelo menos de influenciar outras pessoas. Tá? Então, é interessante essa questão da inteligência interpessoal. Deixa eu abrir aqui outro videozinho para passar para vocês. Outro clássico também do cinema. Você convencer os outros a ir para uma guerra para morrer, tem que ter uma lábia muito boa, viu? O Porta dos Fundos até fez um sketch sobre essa cena de Coração Valente, que é bem interessante, que mostra esse outro lado, né, da covardia e tudo, mas é para exemplificar a questão da liderança, tá? Das pessoas que têm essa inteligência, a capacidade que tem de tomar a frente, de liderar e tudo. Nós temos também... Opa, tudo está voltando. Temos também a intrapessoal, que é pessoas que com essa inteligência possuem a capacidade de se autoconhecerem, tomando atitudes capazes de melhorar a vida com base nesse conhecimento. Eu coloquei aqui de propósito Augusto Cury e Leandro Carnal, que o professor Leandro Carnal ele não é muito fã de autoajuda, mas ao mesmo tempo as pessoas ouvem as palestras dele e praticamente tomam como autoajuda.
Tá? Então, palestrantes motivacionais, psicólogos, escritores de autoajuda, são pessoas que sempre têm aquela palavra, sabe, para melhorar a sua vida. Caí aqui? Ou foi o professor? Foi o professor. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Caí, não foi? Assim mesmo. Vocês lembram que parte foi que eu estava falando? Tinha iniciado a falar desse aí, de Augusto Cury e outro. E Leandro Carnal, né? Eu coloquei o Leandro Carnal aqui porque ele não é muito fã, não gosta muito da ideia de autoajuda e tudo. Porém, as pessoas que assistem as palestras dele, geralmente tratam como se fosse autoajuda mesmo, usam para a própria vida e tudo. Então, palestrantes motivacionais, psicólogos, escritores de autoajuda, pessoas que têm esse autoconhecimento, ou que afirmam ter esse autoconhecimento, de entender como é a vida, siga esse caminho, sempre aquela palavra amiga, aquela palavra que lhe direciona para algum caminho. Então, tem sempre essa questão desses pessoal que tem essa inteligência intrapessoal. Deixa eu pegar aqui mais um videozinho, é do próprio Augusto Cury mesmo. Observem a palavra, sempre tem aquela palavra para dizer na hora certa, aquela coisa toda. Aí você já percebe mais ou menos como é que opera duas inteligências. A pessoa que sabe escrever bem, já escreve um livro de autoajuda, coloca essas ideias, tá, sobre a vida. E uma pessoa que é um bom palestrante, um orador, dá palestras também sobre autoajuda. Então você consegue perceber como duas inteligências vão já conectando, interligadas. Toda hora tá voltando tudo. Esse negócio de sair e voltar. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ok. Sim. Então, gente, até aqui foi as inteligências clássicas. Depois, o próprio Gardner ampliou e ele colocou outras, né? Uma delas é a naturalista, tá? Questão de meio ambiente, nós estamos hoje vivendo essa questão do planeta e tudo. Então, ele também direcionou essa outra inteligência naturalista, que é voltada para análise e compreensão dos fenômenos da natureza, reconhecendo e classificando plantas, animais, minerais, pessoas que, biólogos, ambientalistas, geólogos, que se preocupam com a fauna, com a flora, né, que têm interesse em conhecer animais, pessoas que gostam de observar pássaros, pessoas que gostam de observar a vida selvagem, enfim. Então, são pessoas que têm essa inteligência naturalista. Vamos lá de novo, para mais um videozinho. Pegar um bicho desse no colo e com a tranquilidade. Me dá uma agonia no vídeo, ele passando a mão no jacaré, passando a mão na boca, passando a mão no olho. Olha. Sempre desconfiei que esse cara é louco. Richard Rasmussen. Ele de vez em quando já apareceu na televisão já e tudo. Tinha um programa na Band. Isso, tem um programa e tudo. É isso, tem pessoas que têm esse interesse, vê um arranco, é pegar arranco com a mão. Eu, sinceramente, não tenho esse talento, não. Ai, vamos lá. Quando ele vai pegar no olho, dá a impressão que o jacaré vai avançar na mão dele. Tu é doido, e pega cobra, e pega... Oxi, não, deixa quieto. Mas tem muitos, ele tem muitos, no mundo todo tem esses caras que são exploradores, tal, que levam para programa de televisão, tá? Ele não é o único, não. Tem muito assim. Vamos lá, vamos seguir. Então, temos também... Gardner também trouxe a outra inteligência, a inteligência existencialista, seria a aptidão de pensar e refletir acerca de temas fundamentais da existência.
Então, são líderes espirituais e filósofos, tá? Nós temos várias religiões do mundo, então cada uma pensa a existência, de onde viemos, para onde vamos, e também os filósofos têm esse pensamento. Eu fui procurar um vídeo, mas eu achei melhor trazer um vídeo para tentar subverter essa lógica, já que vocês já estão acostumados aí. Eu vou apresentar um outro vídeo mais... Como seria um filósofo do dia de hoje, só para a gente desestressar um pouquinho. Imagina o filósofo hoje em dia, né? A situação para poder pensar, para poder filosofar, para poder produzir, com tanto de... com o mundo moderno. Muito bom. Sócrates, na época dele, tinha tempo para pensar, né? Os filósofos tinham tempo, não tinha nenhuma atribulação. Olha só, pessoal. Vamos lá. Eu montei essa... todo mundo tá vendo aí os slides? Voltaram? Sim, Pronto. tá de boa. Ok. Eu montei essa tabelinha aqui só para ter noção, claro, é questão didática mesmo. Quando o Gardner fala que duas inteligências trabalham juntas, o que é que a gente pode ter? Então, por exemplo, quando a pessoa é muito boa na escrita, boas letras, ele consegue escrever muito bem, e é também um músico, ou também tem uma inteligência musical aflorada, ele se transforma em um músico, por exemplo, como o Renato Ruska, da foto. Famoso pelas letras que escrevia, tinha uma banda, né, banda de rock, era um músico famoso, um cantor famoso do Brasil, e muito famoso por conta das letras. Então a gente tem esses dois trabalhando juntos, tá bom? Essas duas inteligências. Inteligência lógico mais visual espacial. Então a pessoa tem a capacidade da inteligência lógica aflorada, né, desenvolvida, mas também a visual espacial. Pode ser um grande jogador de xadrez, como Garry Kasparov, o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Então, a capacidade que tem de observar dentro do tabuleiro as estratégias. Então, você une essas duas inteligências. Inteligência interpessoal, intrapessoal. E aí, eu usei outro nome, outro famoso aqui, que é Mário Sérgio Cortella, né, que ele vende muitos livros, dá muitas palestras também sobre a vida, sobre as diferenças, né, sobre a questão... ele fala muito de escola, mas também ele trata quase que autoajuda também. Tá bom? Hoje em dia, esse pessoal mais cult, assim, que estão na internet, esses filósofos também trabalham com essa questão apesar de não gostarem, né, de autoajuda. Outros caramba. Eu clico no negócio aqui, ele voltou. Ai. Volta. Outro aqui. Sempre volta para esses slides de Mozart, né? Estranhíssimo, estranho. Outro aqui, inteligência interpessoal mais musical. Aí eu coloquei o exemplo Fred Mercury, considerado o maior frontman da história do rock. Era um cantor excepcional, mas que ao mesmo tempo conseguia dominar uma plateia, conseguia dominar um público. Então tem aqueles grandes músicos que chega no palco, fica introvertido, fica ali com um pedestalzinho cantando microfone, e tem aqueles grandes cantores que conseguia... Era um show com interação com a plateia. Então, um exemplo que eu poderia colocar é Fred Mercury. Professor? Oi. Não, só um grande exemplo também desse é Michael Jackson, né? Michael Jackson, isso. A gente tem aí no rock, no pop, temos grandes exemplos, né? Dessa questão de um influencia o outro, querendo ou não, né? A pessoa quer fazer igual e tudo, e ajuda a influenciar. Na questão interpessoal e linguística, eu coloquei Cacai aqui, que é um famoso advogado de defesa dos políticos brasileiros. Aí, quando os políticos estão enrascados, chama ele. Mas eu coloquei de forma geral, né? Por exemplo, o advogado, que ele vai para um tribunal, então ele vai ter que influenciar um júri, ele vai ter que usar a palavra, através das leis, através do domínio da escrita, ou através da linguagem mesmo falada, poder convencer um júri, convencer um juiz de que, de fato, o cliente dele, que está defendendo, tem razão, enfim. É também um jogo importante. Tem advogados que não conseguem, faz o curso de direito e tudo, mas não tem o traquejo, não tem... Sabe? E tem outros que parece que nasceram mesmo. Geralmente você vê muito em filmes, né? A cena do tribunal, quando o advogado consegue reverter uma fala muito bonita, aquela coisa toda. E um último exemplo de inteligência corporal sinestésica e visual espacial, Oscar Schmidt, maior pontuador da história do basquete,
ele conhecido como mão santa, e ele sempre dizia, mão santa não, mão treinada. O negócio de mão santa, eu treinava muito, ele sempre falava isso, sempre fala isso. Então, a capacidade que você tem de usar o seu corpo, mas também observar a distância, o peso da bola, a trajetória da bola e conseguir acertar um lance livre ou uma cesta de 3 pontos, na distância razoável aí. Então, quando você tem capacidades ou inteligências, elas trabalhando juntas, você pode ter, né, expressões dessa inteligência nesses personagens que eu montei para vocês. Claro, gente, aqui é só questão didática, tá? Para exemplificar um pouco, para vocês perceberem como é que se dá isso. Gente, até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Até aqui tranquilo. Do Brasil, não foi não, professor? Oscar Schmidt, maior pontuador? Ele é o maior pontuador da história do basquete mundial. Não é só do Brasil, não. Ele é brasileiro, isso, ele é brasileiro, mas a pontuação dele até hoje é mais alta. Inclusive da NBA, por exemplo, que ele nunca jogou na NBA, mas ele ainda, a pontuação dele é mais alta. A pontuação mais alta da NBA é de Kareem Abdul-Jabbar. Mas Oscar Schmidt jogou muito tempo na Itália e tudo, ele não, na época dele, se ele jogasse pela NBA, ele não poderia jogar pela seleção brasileira, que era uma época diferente, enfim, só podia ser amador para jogar na seleção. Podemos seguir? Pode. Por mim, Vamos lá. tranquilo. Beleza, então vamos seguir. Então, gente, para Gardner, a escola deveria ser o local para desenvolver essas inteligências e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos de ocupação adequada ao seu espectro particular de inteligência. Então, todo mundo, todas as pessoas têm alguma inteligência que pode ser desenvolvida, tá? Uma inteligência que sobressai um pouco mais que a outra, que em um aspecto e outro aspecto. Claro que essas inteligências ficam parecendo que são pequenos compartimentos, mas todo mundo tem. Nós todos temos essas inteligências. Alguns têm a mais ou a menos. O fato é que uma ou duas delas, em geral duas, são mais desenvolvidas, podem ser mais trabalhadas, a gente tem mais interesse em alguma área. Isso vai influenciar na nossa vida. Então, testes vocacionais, as pessoas geralmente, a escola muito hoje começa a trabalhar com testes vocacionais. Se a pessoa gosta de pintar, gosta de dançar, gosta de esporte, gosta de música, gosta de falar, de aparecer na frente ao público, gosta, enfim, gosta de fazer conta, gosta de fazer poema, poesia. Então, as escolas hoje, as que começaram a mudar um pouco sua maneira de pensar, e tem muitas escolas hoje que estão sim mudando, elas começaram a entender que existem as pessoas, os seres humanos são diferentes, e a sua maneira de se expressar no mundo também é diferente. Então, Gardner propôs uma escola centrada no indivíduo, voltada para o entendimento e desenvolvimento ótimo do perfil cognitivo do aluno. Então, a ideia de uma escola que você tinha umas disciplinas básicas, e a maior parte seriam optativas. Então, eu pego aquela se eu quiser, eu pego a outra se eu quiser, eu quero ter um componente de oratória, de xadrez, de dança, de pintura, de música, de interpretação, enfim. Uma escola dessa hoje existe no Brasil? Existe, agora é caríssima. São escolas caríssimas. Tá? A escola pública ainda não conseguiu, por N motivos que a gente poder passar horas e horas falando aqui, mas ainda não chegou nesse nível. Existem escolas no Brasil de excelência que trabalham com essa perspectiva, mas ainda, infelizmente, porque, como eu falei desde a última disciplina anterior, educação é caro, a educação de qualidade é cara. Infelizmente, ela é cara. Então, a escola ideal de Gardner se baseia em algumas suposições. Não, nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades, correto? Isso está claro. Nem aprendem da mesma maneira. Tem pessoas que aprendem e tem que anotar, tem gente que tem que gravar, tem que assistir 2 vezes, tem gente que só olhando já aprendeu. Cada um tem seu ritmo. Ninguém pode aprender tudo o que há para ser aprendido. Então é importante colocar, a gente vai passar nossa vida, vamos passar pela Terra, vamos passar pelo mundo, sem aprender tudo. A máxima filosófica de Sócrates, em sua essência, eu só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu tenho que estudar. Sabe? Quanto mais, a gente nunca pode pensar, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já domino. Não. Sempre alguém vai saber mais que você, sempre alguém vai dominar mais que você, sempre você tem que aprender, sempre que você pode. Ninguém é tão fraco que não possa ensinar, nem tão forte que não possa aprender. Tá? Então, isso levar para a vida isso. A gente está sempre aprendendo coisas novas, sempre aberto às possibilidades.
A tarefa dos especialistas em avaliação seria de tentar compreender as capacidades e interesses dos alunos de uma escola. Então, teste de QI, que um tirou 100, outro 110, 115, não ajuda em nada. Eu tenho que avaliar como é meu aluno quando ele chegou aqui na minha escola e como ele agora, um ano depois, um ano e meio depois, 6 meses depois, enfim, como eu quiser avaliar. É ele com ele com as habilidades dele. A tarefa da escola para o aluno seria de ajudar a combinar os perfis, objetivos e interesses dos alunos a determinados currículos e determinados estilos de aprendizagem. Então, claro que isso denota um professor com a formação melhor, um currículo mais flexível. Então, óbvio que quando a gente fala de escola pública, é muito difícil. A escola pública não tem nem professor, não tem nem, sei lá, material escolar. Como é que vai fazer um currículo amplo, em que eu vou ter 4 alunos que vão querer música, eu vou abrir um currículo para música, mais 6 alunos para pintura. Então, é complicado por conta da estrutura que nós temos do país. A própria estrutura dificulta isso. A escola também deveria encontrar situações na comunidade determinadas pelas opções não disponíveis dentro dela, para as crianças que apresentam perfil cognitivo em comum. Então, por exemplo, aquela história do aluno com superdotação. Se a escola não dá conta, ela tem que direcionar. Não pode dizer, não, você não, fica quietinho aí, deixa os outros terminarem. Não, olha, percebemos que aquele aluno, ele aprende muito rápido. Por que não colocamos, então, vê se tem na cidade uma escola específica, vê se tem uma escola para ele desenvolver melhor o seu trabalho, tá? Então, é importante ter essa relação entre escola e comunidade. Gardner passa a se preocupar com aquelas crianças que não brilham nos testes padronizados e que, consequentemente, tendem a ser consideradas como não tendo nenhum tipo de talento. Então, é muito comum. É o vestibular, que você tem que aprender, decora as fórmulas, vai para o cursinho ensina a decorar. Depois que você passa o vestibular, você não usa nunca mais aquilo. A gente acumula muito conhecimento, ou acumula muito saber, ou acumula muita informação na escola, que depois a gente deixa para lá. Então a escola teria que mudar, segundo o Gardner, para abarcar. Eu ganharia muito mais tempo se eu fosse para a sala de aula, sentasse, aprendesse algo do meu interesse, ou do interesse da coletividade, do que simplesmente sentasse e ficasse naquela aula que muitas vezes eu não tenho, enfim, que não me abre os olhos, me traz felicidade. É uma polêmica, é polêmico, tá? É interessante, é uma discussão muito legal, porém é importante colocar que Gardner abriu um caminho muito importante para o que a gente pode entender sobre aprendizado, sobre as pessoas, sobre o aprendizado das pessoas. Tá? Gardner abre esse caminho e a gente deve muito a essa teoria das inteligências múltiplas, porque se a gente pega a escola dos anos 80, 90, para agora, muita coisa melhorou. Novamente, uma escola desse nível da de Gardner existe, sim, mas é caríssima ainda. Tá? Meninos e meninas, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Por favor, algum de vocês dê um print nessa nossa atividade. Coloque lá no grupo, por favor. Então, 3 questões, para não perder o costume. Baseado no texto das discussões em sala, responda. Para você, qual a importância da teoria das inteligências múltiplas para o processo educativo? Cite pelo menos 3 tipos de inteligência, dando exemplo de cada uma delas. Dê um exemplo de como o professor de educação física pode utilizar a teoria das inteligências múltiplas em sua prática pedagógica na escola. Tá? Então, são as 3 questões aí. Mesma situação, entregar até terça da semana que vem, até terça-feira, dia 16 de novembro, até as 23h59. Todo mundo já está sabendo como é o procedimento, né? E eu vou indicar para vocês dois documentários, na verdade. Como o Cérebro Cria, isso tem na Netflix, 2018, muito interessante. E A Vida de Leonardo da Vinci é uma minissérie feita na Itália mesmo, tem no YouTube, 2003, A Vida de Leonardo da Vinci. Então, são as 2 indicações que eu passo para vocês. Também, quem quiser dar um print aí, jogar para o pessoal procurar, já ajuda. Ok? E a nossa leitura para a próxima aula, a gente encerra aqui hoje, encerrando oficialmente os nossos teóricos da psicologia, e vamos para a nossa parte final da disciplina. Estamos chegando no final da disciplina.
Temos ainda mais 2 encontros. O próximo encontro é a influência da mídia nos transtornos alimentares na autoimagem adolescente. Então, agora vamos partir, sair um pouco da infância, sair um pouco das crianças e partir um pouco para a adolescência, né? E discutir um pouco alguns elementos. Nós seremos ou já fomos professores de adolescentes. Eu já fui, vocês provavelmente ou são ou serão professores também de adolescentes, então tem alguns conflitos. Alguns, inclusive, acabaram de sair da adolescência, né? Então, algumas questões são importantes para discutir aqui. Vamos lá. Pessoal, deixa eu abrir aqui agora, fechar, abrir a câmera. Sobre o nosso encontro de hoje, eu achei vocês um pouquinho... O frio, tá chovendo muito, achei vocês muito caladinhos. Tudo ok? Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Deixa eu fechar aqui. Professor, uma